Nós chegamos agora no bloco do capítulo 24 ao capítulo 27. Qual a característica desse bloco? A gente tem um agrupamento de predições que elas são um futuro muito distante de Isaías e é um futuro que muitas vezes não chegou nem pra gente, porque tem muita literatura apocalíptica aqui, literatura de fim das coisas, as últimas coisas e tudo mais. É claro que historicamente falando, muitas dessas profecias que a gente viu no decorrer do livro, né, elas tiveram um cumprimento histórico ali, quando a Síria cai, quando a Babilônia se levanta, depois a Babilônia cai, o Império Medo-Persa se levanta. Mas assim, em falando de humanidade, que na verdade o profeta Isaías vai cada vez mais localizar essas nações dentro de um todo, de uma humanidade que está diante de Deus e que um dia estará diante dele prestando contas. E aí a gente vai ter o assunto sobre o porvir, né, os justos diante de Deus e o ímpio diante de Deus no último dia. Tá? Então aqui a gente tem um agrupamento que muitas vezes é apelidado de Apocalipse de Isaías, porque a gente vai ter várias menções de últimas coisas de últimos tempos. É muito interessante onde esse bloco está de profecias, porque parece que ele é um desfecho final, um desfecho profético para todos os acontecimentos históricos que foram narrados anteriormente, narrados profeticamente, é claro. Então ele falou de cada uma das nações, trazendo juízo tanto para Israel como para diferentes povos pagãos, né? E agora ele coloca todo mundo aqui dentro de uma humanidade que está diante do Senhor, e a humanidade que está com ele são os filhos de Sião, aqueles que não estão com ele são da perdição e etc. Então é um desfecho final para as nações, é um desfecho apocalíptico, que nós temos aqui descrito nesses capítulos, tá bom? Então, você vai ver umas linguagens talvez difíceis de entender, mas o importante é que você saiba que em muitas dessas linguagens sobre as últimas coisas, a gente tem figuras, mas as figuras, elas trazem uma mensagem clara, né? Uma mensagem clara de que todos estarão diante de Deus, Ele é soberano sobre todos os tempos, e sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, e nós estaremos diante dele. Tanto o justo quanto o ímpio estará diante dele, sim. Muitas vezes aqui o justo vai ser chamado de filhos de Sião. Nós vamos nos encaixar aqui nessa figura de filhos do Senhor, né? Como que tendo origem nele, ali, assim como ele fala dos filhos de Israel, que ele chama carinhosamente, não sei exatamente se é carinhosamente, mas ele fala de forma assim, vermezinho de Jacó, não temas, eu estou aqui para proteger, você é pequenininho, mas eu vou te proteger, eu vou te ajudar, tá bom? A gente tem algumas figuras que em um primeiro momento nós vamos precisar de ajudas realmente para interpretar. O capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada e forte, grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, matará o monstro que está no mar. Não necessariamente, por estarmos em um bloco de últimas coisas, todas essas figuras devem ser elevadas imediatamente a figuras do diabo ou a conotações realmente que você está acostumado a ver, de bestas e tudo mais, né? Aqui nós temos um cumprimento, nós temos um entendimento histórico disso aqui, né? Porque dragão e serpente, eles podem justamente ser vistos como na figura de Assíria e da Babilônia, tá? E nós temos a menção de uma serpente veloz e uma serpente sinuosa. Isso tem sido interpretado como os dois rios, os rios Tigre e Eufrates, porque são esses dois rios que banham tanto a Síria quanto a Babilônia. Então, esses dois impérios, eles têm esses dois rios como muito importante, né? Agora, por que uma serpente é veloz e a outra serpente é sinuosa, né? Porque um rio, ele é veloz e o outro rio é sinuoso, né? Nós temos aqui a serpente veloz, ela seria o rio Tigre, porque as águas são muito rápidas ali. A serpente sinuosa seria o rio Eufrates por causa das muitas curvas
ali deles, né? Então ele está necessariamente aqui falando sobre o juízo sobre o Império Assírio e o Império Babilônico, simplificando em palavras aqui, ok? Passando esse bloco que é mais um desfecho apocalíptico, digamos assim, de últimas coisas, de dia do Senhor, nós chegamos também num bloco que é do 28 ao 33, e é uma continuação histórica do que nós tínhamos visto ali nos capítulos 2 a 12 e dos capítulos 13 a 23, né? Por que continuação histórica? Porque os olhos do autor se voltam de novo para coisas, para tempos que ele está vendo, né? E que mesmo que ele não está vendo aquilo acontecer com aquela nação, mas são nações que existem diante dele ali e tudo mais. Egito, ele vai falar de Israel de novo. Então é um bloco que ele vai trazer, que ele vai voltar os olhos de novo, não para um tempo de últimas coisas, mas para esse tempo que está presente diante dele, ok? Também nesse bloco a gente vê uma preocupação do profeta com o seu próprio povo. E aí que a gente vai particularizar uma preocupação com o próprio Judá, com o reino sul. E esse bloco de profecias provavelmente aconteceram imediatamente antes de Senaqueribe tentar invadir a Jerusalém, né? Então nós estaremos aqui no reinado de Ezequias. Ezequias é um homem temente a Deus, ele fez uma reforma religiosa ali, está chamando o povo para buscar Deus. E nós temos, apesar dessa busca de Ezequias, uma ameaça crescente da Síria, né? Que vai chegar no ápice assim nos dias de Ezequias, que é uma tentativa de Senaqueribe de invadir a Jerusalém. Tá? Então esse bloco de profecias aconteceram provavelmente nesse período, tá? E aí é claro que, como eu estou falando que os olhos voltaram de novo para a época do profeta, a gente tem uma profecia contra Efraim no capítulo 28. E aí ele fala assim no versículo 1, capítulo 28, ai da soberba dos bêbados de Efraim. Então é uma referência direta as festividades que eles faziam e as muitas bebedices que eles se deleitavam, e não só a questão assim, estão bebendo, não é essa a questão, é assim, a vida que eles levavam de total despreocupação, indiferentes a tudo que Deus estava fazendo. Afinal, Deus levantava muitos profetas ali no Reino Norte também. Assim como levantavam muitos profetas em Jerusalém, levantavam muitos profetas ali na parte norte, né, nas regiões de Samaria e tudo mais. Né? Amós é um exemplo disso, que ele profetizou simultaneamente com Isaías no início do ministério de Isaías. Isaías aqui no sul e Amós ali no norte. Né? Mas o povo de Efraim vivia indiferente, continuava bebendo, continuava festejando, continuava levando a vida como se nada fosse acontecer, e Deus traz essa profecia de vocês, né? Porque eu estou vindo com juízo. Essa profecia foi imediatamente antes das invasões de Senaqueribe, porque Senaqueribe, para chegar ali em Jerusalém, ele foi devastando muita coisa. Então ele para colocar assim o poder dele e para dizer, eu estou aqui falando sério, eu sou tão forte quanto meu pai foi, né? Então ele ia ali e colocava em ordem muitas coisas. Então essa Efraim, essa parte norte, né, frequentemente ela recebeu o juízo de Deus, porque frequentemente ela não dava ouvidos a Deus nem aos profetas e tudo mais. Né? Aqui no capítulo 28 também nós temos uma profecia messiânica bem conhecida, né, que fala, eis que assentei em Sião uma pedra preciosa e angular. Lá no Novo Testamento, o autor de 1 Pedro, ele vai trazer essa colocação sobre Jesus ser essa pedra angular. O que é uma pedra angular? Uma pedra fundamental na construção, né? Na verdade, nós tínhamos algumas pedras que eram essenciais em uma construção. Primeiro a gente pode falar da pedra fundamental, que ela ficava ali dando base para todo e dando sustentabilidade para tudo que fosse construído por cima ali dela. Então ela precisava ser forte, precisava ser retinha, precisava ser bem aprumada ali, né? A pedra angular ela era a mesma que pedra de esquina. Ela ficava nos ângulos da construção e ela dava direção para as paredes que se seguiam ali, tomando ela como ponto de referência. Então esse Messias ele é fundamental. Ele é
a pedra fundamental para toda essa construção. Sem esse Messias, nada existe, nada é possível. E lá em 1 Pedro, quando quando o autor vai falar sobre, vai usar esse texto aqui para basear o seu argumento sobre Jesus, ele vai acrescentar que essa pedra, diante de Deus, ela é eleita, ela é preciosa, mas diante dos ímpios, ela é uma pedra de escândalo. Então, nós temos dois efeitos dessa mesma pedra, dessa mesma ação messiânica. Primeiro é o efeito de redenção e salvação para todo aquele que crê nele. E segundo é o efeito de condenação para quem não crê, porque se ele é a vida e eu não creio nele, então só resta para mim a condenação. Então, aí ele vai ser chamado de rocha de ofensa, escândalo, né? Que é a ideia de uma pedra que ela se despenca da ribanceira, ela vem rolando e levando quem estiver passando ali pelo caminho, né? É uma pedra que esmaga, né? Ao mesmo tempo, ela também pode ser o exemplo de uma pedra que é menor, mas que um viajante está andando ali e tropeça nela e cai, e se machuca muito ao tropeçar nessa pedra. Só que, para Deus, essa pedra ela é eleita, ela é preciosa e ela é uma pedra fundamental para a construção, né? Então, essa ação messiânica ela tem essa dupla característica aí. E onde que nós vamos nos encaixar nessa característica só pode ser descoberto se a gente no crer ou no não crer, né? É isso que define basicamente aí, tá? A gente tem uma sentença que é descrita como sentença contra a besta do sul, no capítulo 30. Essa besta do sul, ela é uma descrição do Egito, tá, pessoal? Isso aí está no versículo 6 do capítulo 30, né? E aí a gente tem uma descrição dos filhos de Israel indo levar as oferendas, né, para esse local ou para essa entidade, né? O que está dizendo isso? Gente, Isaías vai tocar muito nesse assunto durante várias partes do livro, lá, talvez lá atrás ele tocou, lá na frente ele vai tocar bem mais, assim, lá no reinado de Ezequias também. Frequentemente, o povo de Deus, quando estava diante das ameaças, dos levantes dos impérios, ao invés de buscar Deus, eles tentavam fazer aliança com o Egito, buscando proteção. E às vezes essa aliança contrariava uma ordem direta de Deus. Mas eles não confiavam, e eles preferiam confiar em mãos humanas. E a mensagem de Isaías ela é contra isso assim, categoricamente, né? Porque não busquem em homens a salvação e o socorro que você só pode ter em Deus, porque o Senhor é a nossa salvação. Então, Isaías bate bem forte nessa tecla. Então, várias vezes durante a história, não só Ezequias, mas o próprio Acaz, né, o pessoal do reino norte, né, quando aconteceu a queda de Jerusalém, foi por causa de alianças que Zedequias, que Jeoaquim estavam fazendo com o Egito, buscando socorro, buscando escapar das mãos da Babilônia, mas Deus falou para não fazer. Então, alianças humanas, refúgios humanos versus o refúgio de Deus. E isso vai ser altamente combatido aqui no livro de Isaías. O versículo 6 também desse capítulo, eles falam, levam a lombos de jumento as suas riquezas, sob as corcovas de camelos e seus tesouros a um povo que nada lhes aproveitará. Isso aqui é uma descrição clara e direta de todos os presentes, de toda a comitiva que Israel enviava frequentemente ao Egito, buscando o refúgio do rei egípcio, buscando alianças ali. Só que Deus está falando, eles têm todo esse extremo zelo, né? Os embaixadores têm esse extremo zelo pelas alianças egípcias, mas essas alianças não vão adiantar de nada e o Egito nunca pôde proteger ninguém de nada, porque na verdade eu sou o Senhor soberano que estou fazendo todas as coisas. O capítulo 33, o versículo 1, a gente vai ter uma citação direta a Senaqueribe. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedeste perfidamente e não foste tratado com perfídia, acabando tu de destruir, serás destruído, acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. O Senhor tem misericórdia de nós, em ti nos esperamos, sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Porque esse Senaqueribe aqui, ele foi essa pessoa que agiu perfidamente, que agiu com traição, com deslealdade
para com um povo que estava sendo leal a ele, porque ele categoricamente quebrou uma aliança que havia entre Judá e o Império Assírio. Judá estava pagando seus tributos. Ezequias foi lá, rapou coisas ouro da parede do templo, pegou dinheiro, fez tudo. Acás já estava pagando anteriormente tributos à Síria. E após pagar o tributo, ele exige a rendição. Então ele quebra a aliança, ele não deveria ter exigido aquilo, né? E aqui ele é chamado de destruidor, né? E realmente ele destruiu muita cidade até chegar ali em Jerusalém. Ele destruiu colônias e cidades fortificadas, que o número chega a 46, 43 cidades na época que ele destruiu ali do Reino Sul. Só que Deus está falando que ele vai ser tratado com perfídia, ele vai ser destruído por causa disso, e de fato aconteceu. Depois que o exército dele foi derrotado milagrosamente ali no campo de batalha, ele volta para a casa dele e ele está adorando no templo e os seus próprios filhos o assassinam e fogem ali no templo do Deus dele.